Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que pretende se tornar um grande líder ou uma grande líder. Quando eu falo liderança, eu estou falando do mundo corporativo. Então, aqui, se você é uma pessoa que hoje é um gestor de pessoas, um gestor de uma empresa, ou você pretende ser promovido para um cargo de liderança, você está no lugar certo, porque eu vou estar agora compartilhando com você, talvez, a melhor aula que a gente já gravou para o YouTube. Legal? E por que vai ser a melhor aula? É justamente se você tem essa intenção de se desenvolver, de se transformar num grande líder. Olha só, eu não estava programando essa aula. Eu tive um insight, tanto é que eu estou me programando agora para o final de semana, não fiz barba, estou aqui de camiseta, de uma maneira super informal, e a minha intenção é justamente compartilhar com você aquelas perguntas que eu faço quando eu estou fazendo coaching com os meus clientes de coaching executivo. Tá legal? Então esse vídeo ele vai ser um pouco longo, não tenho certeza ainda de quanto tempo vai demorar, porque como eu falei, eu estou aqui improvisando e compartilhando perguntas que eu tenho convicção que fazem a diferença na carreira, e eu poderia ser até pretensioso em dizer, na vida de muitos clientes que eu já passei pela minha história desde 2005, quando eu fundei a AlphaFox e quando eu comecei a estudar programação neurolinguística e estudar coaching executivo. Então agora a gente vai aqui para a tela do meu computador, que eu quero entregar para vocês uma passagem rápida sobre o Manual do Grande Líder, mas fazer algumas perguntas. Minha recomendação é que se você está começando a assistir esse vídeo agora, e não tem tempo, para ele, marca e assiste em outro momento, porque este vídeo é justamente para você que quer tirar um tempo para refletir e encontrar algumas respostas. Porque eu não vou dar resposta, eu vou fazer perguntas para você durante todo esse vídeo, tá legal? Então, se você tem um tempinho agora, pega a caneta, pega papel e anota algumas coisas que são fundamentais para a sua vida como profissional, para a sua vida como líder, tá legal? E para a sua carreira também, porque tem pelo menos uma pergunta de umas 70 que eu vou fazer aqui, ela vai ser muito impactante para você e você vai procurar talvez uma resposta lá no fundo do baú. E eu justamente estou gravando esse vídeo aqui pertinho do final do ano, que é um momento em que as pessoas estão muitas vezes pensando, planejando para onde eu vou, o que eu pretendo para o próximo ano, que a gente está começando daqui a pouquinho, 2020. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora, já em 2020. Então aproveita o embalo e começa o ano a 1000. Tá legal? Vamos ali para a tela do computador que eu vou começar a provocar você a refletir, a pensar e encontrar boas respostas. Tá legal? Muito bem. Aqui na tela do computador, você está vendo aqui o Manual do Grande Líder e esse manual aqui ele é um resumo com 25 dicas para você se desenvolver como líder. Perfeito? Então a gente não vai passar olhando esse manual detalhadamente, mas a gente vai encontrar muitas perguntas que estão ao longo, né, de todo esse manual. Esse manual é um livro e que se você quiser conhecer melhor esse livro, você vai ver que eu já explico aonde você vai encontrar esse livro, tá legal? Então olha só, liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquia. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Então esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar. Todas as perguntas que eu vou fazer, elas são perguntas para você se transformar num grande líder e não simplesmente num gestor que às vezes tem um cargo que hierarquicamente tem ascensão sobre outras pessoas. Não, é justamente uma forma de transformar o seu jeito de se auto-perceber e a partir desta auto-percepção assumir uma postura, um lugar mágico que a gente chama de liderança, em que os outros atribuem para você um respeito, uma admiração e um seguimento, porque de certa forma eles procuram seguir pessoas que eles percebem que vai valer a pena. As próximas perguntas que eu vou fazer são justamente nesse sentido. Eu não vou fazer aqui a leitura
deste e-book, mas eu vou fazer a leitura e eu vou acompanhar com você as perguntas. A primeira pergunta é: como você imagina o seu futuro profissional? Aqui eu quero que você pense, que talvez você escreva. É como você imagina seu futuro profissional, porque liderança tem muito a ver com essa questão. Liderança é ajudar as pessoas a encontrarem uma direção. O líder dá uma direção. Logo em seguida, ele dá um suporte para que as pessoas façam o que tem que ser feito para chegar no destino daquela direção. Então, se você quer ser ou está se transformando num grande líder, responda essa pergunta. Como você imagina o futuro? O seu futuro profissional, o futuro profissional das pessoas, o futuro da empresa que você está trabalhando? Essa é a primeira pergunta. Viu? Essa primeira pergunta já muda tudo. Já faz com que você comece a tremer na base, pensando assim: cara, para que lado eu vou? E se você não tiver destino certo, você já deixou de ser líder. Porque liderança é uma questão de apontar a direção, ou então de compartilhar esta pergunta com a sua equipe. Pergunte para as pessoas. Pergunte para alguém que trabalha com você hoje esta mesma pergunta que eu estou fazendo para você. E você verá o quanto você se coloca na condição de líder. A segunda pergunta é: que características suas você acredita que lhe ajudarão a se tornar um grande líder? Você precisa ter uma lista de habilidades, de conhecimentos, de características pessoais que você sabe e bate no peito e diz: esses são os meus pontos fortes. Ou melhor, são características que às vezes não são ainda pontos fortes, mas que eu preciso desenvolver e eu que preciso trazer e colocar sobre a mesa. Agora a terceira pergunta. De 0 a 10, qual o seu comprometimento em se tornar um grande líder? Porque você se transformará, se tornará um grande líder quando você estiver comprometido. Muita gente espera que alguém venha ali, meu chefe, me promova. Que as pessoas que trabalham comigo me vejam como líder e digam: ele é o máximo, ele é líder. Se você não fizer isso, meu amigo, minha amiga, se você não estiver comprometido com você mesmo, ninguém mais. Eles não estão nem aí se você também não estiver nem aí para o seu futuro, nem aí com você. Só essas 3 perguntas, elas já seriam suficientes para fazer um vídeo e dizer para você: responde, reflete. Mas você vai ter mais ou menos 70 questões aqui nesse vídeo. Olha só, vou mandar. O que é esperado de um grande líder? E aqui eu quero que você pare para pensar. Talvez você até vai dar um print nessa tela e vai querer encontrar essas respostas. Analise suas atitudes de liderança e se dê uma nota de 0 a 10. Você motiva e inspira a sua equipe? Você está disponível e acessível? Você cria e desenvolve talentos? Você administra conflitos de uma maneira eficaz? Você considera e reconhece as emoções das pessoas quando alguém está eufórico, feliz, quando alguém está triste, depressivo, certo? Então aqui você precisa tirar um tempo e refletir sobre esta autoanálise, este autoconhecimento. Olha só, você dedica um tempo para criar laços e ouvir as pessoas. Você tira um tempo como líder para estabelecer uma conexão emocional, uma conexão pessoal com as pessoas da sua equipe que às vezes estão precisando de alguém para desabafar. E aqui começamos o grande segredo da liderança, que é uma relação H to H, ou seja, H para H. Homem, humano para humano, pessoa para pessoa, certo? Então, assim, essas reflexões aqui você precisa tirar um tempinho e fazer. Eu sei que você está perguntando: que coisa chata, Alexandre. Sim, é chato. Ser líder, se transformar num líder, não é uma coisa só prazerosa. Não é só aquela coisa bonita que as pessoas podem dizer assim: nossa, transforme-se num grande líder, tenha sucesso, viva a vida dos seus sonhos. Sim, a vida dos seus sonhos ela vai ser construída com muita mudança, com muita reflexão, com muita disciplina,
com muita fé. E é isso que eu estou trazendo aqui para você. Vamos junto? Estamos juntos nessa? Então vem comigo, olha só. Agora que tem alguns conhecimentos importantes. E aqui sim a gente pergunta, porque lá na primeira pergunta eu perguntei quais são as suas características. E dessas características que você tem, quais são os seus pontos fortes? O que você sabe que faz bem? Porque um líder precisa encontrar nas pessoas da sua equipe os pontos fortes delas, né? Agora você precisa saber antes também os seus pontos fortes. Eu conheço líderes que são, por exemplo, oradores fenomenais, mas também conheço líderes que não falam bem em público, mas eles sabem que têm outros pontos fortes. Você precisa descobrir os seus pontos fortes. Liderança não é uma receita de bolo. Liderança é uma questão de você se autoconhecer e se autoliderar primeiro, para depois liderar os outros. Então você precisa agora saber seus pontos fortes. Segunda questão aqui é que conhecimentos você acredita que já possui e que o habilitam a tornar-se um líder agora ou em breve. Quando eu falo conhecimentos, é aquela questão básica que a maioria dos brasileiros não tem. É a leitura, é disciplina para estudar e aprender, é estar bem informado, é ter um conhecimento de algo que seja útil para a sua carreira, para a sua profissão e até mesmo para as pessoas que o cercam. Quais são os seus conhecimentos? Essa é uma pergunta crucial. Porque quando eu faço essa pergunta muitas vezes num programa de coaching e eu dou um tempo para o meu coach para ele trazer a lista, esta lista vem praticamente vazia. Porque as pessoas não se conhecem. E como elas não se conhecem, elas não sabem os conhecimentos que elas têm sobre as coisas ou sobre o mundo, sobre a profissão. Essa pergunta ela precisa de uma resposta e essa resposta você precisa encontrar. Terceira pergunta aqui. Que conhecimentos ou habilidades você ainda precisa aprender e se desenvolver para melhorar sua liderança? E quando eu faço essa pergunta para as pessoas, eu encontro muitas vezes um líder que é um líder sênior, com 50 anos, com 40 anos, e ele me diz assim, não, eu já fiz pós-graduação. Tem alguns que até estufam o peito e dizem assim, eu fiz mestrado ou doutorado, como se não precisasse aprender mais nada. Aqui você vai precisar ligar um botãozinho, certo? Esse botãozinho tem no painel de controle da sua vida. Esse botãozinho chama-se humildade. Humildade para aprender. Se você não tiver essa humildade para aprender, você começou agora. Deixar de ser líder. E esse é um ponto crucial. Faz sentido? Vamos lá, tem mais algumas perguntas. Como eu falei para você, né? Esse e-book, esse livro, né, que foi escrito por mim e pela Thaís, que é uma parceira de negócio, ele tem algumas questões muito importantes. Por exemplo, fala sobre motivação. O líder não consegue motivar alguém. A pessoa motiva-se por ela. Agora, o líder precisa encontrar os seus motivos. Então, de 0 a 10, qual a sua motivação para se transformar em um grande líder? Porque não é eu, né, estou aqui motivado, querendo compartilhar com você alguma informação que vou fazer você se transformar. Talvez agora você vai dizer assim, coisa que coisa chata, e vou sair desse vídeo. Recomendo, se você está achando chato, não fica aqui aguentando esse chato. Só fica aqui se você tiver motivo. Se você achar que vale a pena ficar aqui me assistindo. Caso contrário, não faz sentido. E é a mesma coisa. Você não vai conseguir como líder motivar as pessoas. Você vai ajudar elas a encontrar os seus motivos. Muitas vezes a pessoa vem trabalhar cedo, ela trabalha duro na sua empresa porque ela tem os motivos dela. Por exemplo, formar os filhos. Por exemplo, comprar a casa própria. Por exemplo, ter um sentido da vida. Agora, ela não vai se motivar pelos motivos que você der para ela. Então não é eu que dou motivos para você ficar aqui e prestar atenção. Os motivos são seus. E só você sabe. E quisera Deus que eu pudesse agora ajudar você a chegar aonde você deseja chegar. Agora, se você não tem desejo, se você não tem motivos, infelizmente eu não posso ajudar. E é esse o meu papel aqui no YouTube. É ajudar as pessoas que estão realmente comprometidas com elas. Certo? A se transformarem em grandes líderes. Isso é fundamental. Segunda pergunta aqui é qual a relevância para você em liderar?
o que você ganha quando você lidera outras pessoas. Liderança, eu sempre digo que acaba sendo quase uma vocação. Ela não é uma carreira. Não. Muitas vezes as pessoas têm uma carreira brilhante tecnicamente. Ela se transformou ou se formou, por exemplo, um engenheiro. E ele é um grande engenheiro. E lá na empresa, o dono da empresa confunde as coisas e bota esse grande engenheiro como líder de outros engenheiros. Terminou a carreira, porque o cara não tinha vocação, não tinha vontade, não tinha motivação de liderar outras pessoas. O cara se formou em engenharia, provavelmente ele queria fazer cálculos, desenhar estruturas, construir os melhores prédios do mundo, mas não liderar outras pessoas. Você precisa fazer essa reflexão. E talvez você seja uma dessas pessoas que não quer ser líder. Então, se não tem relevância para você em liderança, fica tranquilo, tá tudo bem, a gente continua amigo. Você pode se focar numa carreira técnica. Mas não fique enchendo o saco dizendo eu quero ser líder, e vai lá dentro da empresa e não tem atitudes, não tem comportamentos, não tem habilidades para ser líder. Porque um bom engenheiro não necessariamente precisa ser um bom líder. Tá certo? Terceira questão, como você pode vencer a resistência em fazer mais e ir em direção aos seus sonhos e transformar, né, e se transformar no líder que você deseja? Quando eu digo como, qual é o estado de espírito? Como, eu digo qual é a habilidade nova, qual é o conhecimento novo? E isso é para refletir e anotar. Como eu disse, anota, essa é uma pergunta fundamental. Porque a gente se transforma num líder. Ninguém nasce líder. A pessoa nasce, como todos os outros, com seus potenciais. Quando ela exercita o potencial de liderança, ela exercita, por exemplo, o estado de espírito, a forma de falar, os conhecimentos necessários, as habilidades necessárias, aos poucos, gradativamente, ela vai se transformando numa pessoa que é um líder melhor. Agora, dizer que a pessoa já nasceu líder, isso é conversa para pôr e dormir. Isso não funciona, não existe. Tá certo? O que existe muitas vezes são pessoas que estão mais propensas, estão mais abertas, que desde jovem tiveram contato, que tiveram exemplos, tiveram melhores líderes, tiveram melhores exemplos para facilmente se transformarem em grandes líderes. Tá legal? Vamos lá, tem mais algumas perguntas. O grande foco deste áudio, deste vídeo aqui, é justamente um monte de perguntas para você que está assistindo encontrar as suas respostas. Eu não vou dar resposta, mas eu vou fazer pergunta que vai deixar você pensativo. Essa é a ideia. Olha só, não se torne obsoleto. Né? É um segundo capítulo do nosso e-book. Então diz assim, ó, reflita, quantas horas ou minutos por dia você dedica ao seu desenvolvimento pessoal? Eu às vezes até tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu dedico um tempo muito grande assistindo aulas, ou então fazendo leituras, ou então tentando entender os instrumentos, as ferramentas, os métodos do meu trabalho. Porque eu já tenho 50 anos, poxa, já deveria estar só voltado para compartilhar, para desenvolver pessoas. Não, eu preciso ainda, e eu vou precisar pelo resto da minha vida, que espero que dure mais 50 anos pelo menos. Mas eu quero continuar estudando, aprendendo. E é essa a pergunta que eu tenho para você. Quanto tempo por dia, por semana, por mês você dedica para aprender e aprender? Né? Quais os conhecimentos ou habilidades que você precisa desenvolver com maior urgência? E o que você tem feito para isso? Então é esse outro ponto. A gente tem um monte de coisa para aprender. Eu, por exemplo, tenho uma biblioteca com 850 livros, mas aqui no meu ladinho, ao alcance da minha mão, eu tenho pelo menos 10, 15 livros que são aquelas informações, aqueles conhecimentos que eu estou precisando nesse momento da minha carreira, nesse momento do meu negócio. Certo? Qual é a urgência? Eu tenho o meu livro de cabeceira. O meu livro de cabeceira é aquele livro que toda noite, quando eu tenho oportunidade, eu dou uma espiada nele e eu vou lendo, eu vou relendo e eu vou refletindo. Né? Terceira pergunta. O que realmente faz você se dedicar aos estudos e ao seu desenvolvimento? Você efetivamente ama o que faz e sente prazer em aprender cada vez mais? Ninguém vai aprender alguma coisa se ele não gostar daquilo. É que nem assim, você vai na aula, tem aquele professor legal e tem aquela matéria legal que você gosta. Tem alguns que gostam de português, outros que gostam de matemática. Então, não tem certo e errado aqui. Se você gosta de liderança, você gosta de gente, você gosta de alta performance, você gosta de liderança coaching, de ensinar os outros, provavelmente vai ser muito legal você
assistir a aulas, ir a seminários, gastar dinheiro com isto, contratar mentoria, contratar um coach, fazer leituras, porque isso vai ser, de certa forma, uma forma de você ir em direção àquilo que você já gosta. Agora, se você não é o cara da liderança, é aquele cara, o engenheiro técnico, começar a ler um livro sobre comportamento humano vai ser penoso, porque talvez para você é muito mais prazeroso ler o livro sobre álgebra, sobre estruturas, e não sobre gente. Você está entendendo? E esse é o ponto do meu vídeo aqui. É provocar você que às vezes me acompanha aqui no canal e fica pensando, poxa, será que eu vou me transformar num gestor líder? Um líder que faz a diferença na vida das pessoas? Certo? Então procure encontrar essas respostas. Eu não tenho essas respostas, eu tenho uma boa pergunta e essa pergunta é muito importante para você. Vamos lá. Essa terceira etapa do nosso livro aqui é a inteligência emocional. E aqui eu tenho um instrumento. Esse instrumento foi desenvolvido por mim. Eu uso esse instrumento há alguns anos e ele é composto de diversas questões. Pode ver que tem 2 páginas aqui de questões. Não vou fazer essas questões agora aqui, mas você pode parar esse vídeo e dar uma olhada nessas questões. É um autodiagnóstico. Se você responder todas essas questões de 1 a 5, o que vai acontecer? Né? Lá no nosso e-book você pode responder essas questões no papel bem certinho. Você responder essas questões de 1 a 5, o que vai acontecer? Você vai ter de 0 a 100 uma pontuação. Então vai te dar o seu quociente emocional. O que é o quociente emocional? É de 0 a 100%. Se eu responder aqui vai ter 75%. Então quer dizer que eu já tenho um quociente emocional, um nível de desenvolvimento de inteligência emocional baseado nos 5 requisitos que o Daniel Goleman traz lá nas suas obras e na sua tese, tá certo? Então assim, aqui você pode tirar um tempinho para fazer isso. Quais são os 5 requisitos? Primeiras são as 3 autoconsciência, autocontrole e automotivação, né? Que estão aqui nos 3 primeiros. Depois a competência social e aptidões sociais. Tá perfeito? Vamos lá. A quarta habilidade aqui é foco. Todo líder precisa ter foco. A minha pergunta para você é, quais são os 3 hábitos que você gostaria de mudar imediatamente? Então mantenha foco nesses hábitos. Certo? Eu, por exemplo, ultimamente eu tenho tomado bastante água, eu tenho tomado seguidamente, praticamente todos os dias, o meu Bulletproof Coffee. Hoje, por exemplo, eu não tomo café com pão, presunto, queijo, ovos e tal. Não, eu tomo lá meu café com óleo de coco e manteiga ghee e esse é o meu foco saudável. Outro foco que eu mantenho, eu faço leitura de pelo menos 1 hora, às vezes 2 horas por dia, mantenho o foco fazendo leitura. Eu estou lendo agora 2 livros profundamente. Então eu mantenho o meu foco na leitura. Qual é o seu foco, certo? Outra coisa, se você pudesse ter uma meta única para os próximos 12 meses, qual seria a sua meta? Então liderança pressupõe justamente você ter clareza, né? Eu tenho 300 metas, mas eu tenho uma meta que ela é a chefe de todas, certo? Que é aquela que eu não abro mão, que eu dedico uma energia e uma força maior. E é isso que eu quero que você pare para pensar. Qual é a sua grande meta para esses próximos 12 meses? A gente está começando o ano. Liderança pressupõe clareza. Tá legal? Ajudar as pessoas a saberem para que lado é fundamental. Né? E qual a sua prioridade para este mês? Porque quando a gente fala em clareza, não é só clareza de longo prazo, mas é clareza de curto prazo. Não esquece que muitas vezes a gente tem um projeto, né, que é para um ano inteiro, mas esse projeto ele tem que ser quebradinho em etapas para eu poder manter o foco. Talvez o projeto quebrado em 12 meses pode ser quebrado em semanas e, por que não, trazer para a sua agenda diária. Qual é o meu foco do dia? Agora o meu foco aqui é gravar esse vídeo para você. Não tem nada mais importante. Tanto é que eu boto o celular no silencioso, não atendo ninguém para focar exatamente no que realmente importa. Tá legal? O número 5 é como é que a gente lida com os nossos medos. E aqui entra uma coisa que eu tenho aprendido. Sem medo não existe vida. Tá certo? Porque a hora que você parar de ter medo é sinal que você morreu. Então assim, ó, eu tenho apenas uma pergunta sobre o medo. O que você seria capaz de realizar se tivesse certeza absoluta que daria tudo certo? E aqui vem uma outra coisa. Quando a gente tem medo, a gente precisa buscar o que a gente chama de fé. Né? Fé inabalável. Não precisa ser fé religiosa. Embora eu acredite muito em Deus, eu respeito se você tem outras crenças. Mas acredite primeiro em você, então. Uma fé inabalável que você vai superar. Quando você tem fé, você age. A melhor antídoto, ou melhor remédio para o medo é a ação. Vai lá e faz.
Se deu certo, o medo sumiu. Se não deu certo, você balançou os medos que tinham por aí. Tá legal? Segunda pergunta é: classifique seus medos. Tem medos que são úteis, tem medos que não têm sentido nenhum. Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho medo de cachorro. Eu chego na casa de alguém, eu vejo um cachorrinho que ele vem abandonando o rabinho. Esse é um medo muitas vezes inútil, porque o cachorrinho só quer brincar comigo, ele quer fazer amizade comigo, certo? Mas esse medo é útil, por exemplo, quando eu chego na casa de alguém que é desconhecido e é um cachorro, tem um cachorro que ele vai vir ali, um cachorro grande, que ele pode me atacar, pode me machucar. Então esse é o momento que eu preciso saber separar o medo útil do inútil, identificando. Como é que a gente faz isso? Com informação. Quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais o comportamento dos cachorros, eu comecei a lidar melhor com esses medos. Então hoje eu chego em alguns lugares que o pessoal me conhece e sabe que eu tenho medo de cachorro, e eu vou lá e vejo o cachorrinho, daí o pessoal pensa, oh, Alexandre vai ficar com medo do cachorro. E eu vou lá e brinco com o cachorro. Por quê? Porque eu percebi, consegui entender que aquele cachorrinho quer brincar comigo. Vão para dentro da empresa, vão para dentro do ambiente de trabalho. Se você tiver informação, se você tiver capacidade de distinguir aquele medo que faz sentido, que precisa ter medo para você ficar preparado para ele, você vai se preparar para ele. Agora, se você se der conta que tem medos, que às vezes só coisa da tua cabeça, você vai lidar melhor com esses medos, porque é uma luta contra você mesmo. Tá legal? Então, como que você lida com os seus medos? Liderança tem a ver com isso. Olha para a tela aqui. Estabeleça metas e objetivos. Líder é o cara que vive os seus objetivos, vive as suas metas, vive os objetivos da empresa e da equipe. Então, você tem objetivos claros e um planejamento estruturado para isso? Quando eu digo planejamento, é planejar os próximos 5 anos, quebrando por ano, quebrando por mês ou por trimestre. Eu gosto muito de trabalhar o conceito dos americanos, dos quarters, quebrar o ano em 4 trimestres, depois quebra por mês, depois quebra em semana e depois quebra por dia, certo? Não tem outro jeito de liderar se não tiver metas claras, porque liderança é direção e suporte. Direção é ter metas claras, compartilhadas com todo mundo, perfeito? Você tem isso dentro do seu ambiente de trabalho? Você está começando o ano, as pessoas que trabalham com você têm clareza para onde vão? E você compartilha as metas com a sua equipe? De nada adianta você ter as metas aqui. Conheço muito empresário que sabe exatamente o que ele quer da empresa dele, mas ninguém sabe. Muitas vezes nem os diretores da empresa sabem. As pessoas que trabalham lá no chão de fábrica, as pessoas que atendem o cliente não sabem qual é o motivo deles estarem trabalhando ali. Qual é o seu porquê? Simon Sinek escreveu um livro chamado Qual é o Seu Porquê? Um livro fantástico. E suas metas têm prazos definidos, são positivas e focadas em solução e são relevantes para todos? Então aqui, esta pergunta, se elas são positivas, se elas são focadas em solução, são realmente relevantes para todos, para as pessoas que vão receber essa meta, esse desafio, e ele tem etapas claras e a responsabilidade atribuída a quem precisa fazer? Olha só, essa terceira pergunta aqui, ela daria um workshop, certo? Daria um workshop de um dia inteiro para eu ajudar você a entender o que é uma meta que realmente faz a diferença. Aliás, eu tenho aqui na internet, por aí, um e-book que eu falo, é um outro e-book, eu poderia fazer um vídeo sobre esse e-book, onde eu falo exatamente sobre como estruturar uma meta super poderosa, que é o que a gente faz em coaching, tá certo? Vamos lá. Conhecimentos operacionais. Você conhece a fundo a sua empresa? E essa pergunta aqui, qual o propósito e o negócio da sua empresa? Você consegue explicar isso de maneira breve e clara? Qual é o grande problema que eu vejo nas lideranças de hoje? Que eles não têm um propósito claro, não têm um porquê, certo? Eu não conheço a minha empresa, eu não sei por que eu fundei a minha empresa. Muitas vezes o cara funda a empresa não com um propósito claro, mas ele funda a empresa porque ele não tinha emprego. Ele funda a empresa porque ele queria ganhar um troquinho, queria ganhar um dinheiro. E não é esse o propósito de uma empresa. A consequência de um propósito é gerar renda, gerar sobras, que a pessoa vai ganhar dinheiro. Mas se ela não tiver um propósito claro para ajudar alguém, ajudar a resolver um problema do mundo, resolver um problema de uma região ou de um grupo de pessoas, as pessoas não vão comprar e vão combinar. Uma empresa só existe se ela consegue resolver o problema de outro. Então essa é uma pergunta que você precisa levar para você. A segunda pergunta é: que valores devem nortear todos os envolvidos com a sua empresa? Agora, recentemente, eu fiz uma sessão de coaching com uma moça, uma cliente minha, em que ela disse que foi indiretamente assediada por uma pessoa da sua equipe. E eu perguntei, por que você ainda não demitiu essa pessoa? Porque os valores é aquele limiar em que mantém as pessoas próximas ou distantes do meu negócio.
Se as pessoas estão alinhadas com os valores, por exemplo, respeito com as mulheres, respeito com o ser humano. Se eu tenho uma empresa que tem isso bem claro, eu não tenho pessoas na minha equipe que não estão alinhadas com esse valor. Eu não tenho fornecedores no meu hall de fornecedores que estão alinhados com esse valor. Ah, mas o fornecedor tem o melhor produto, sei lá, eu compro o rolamento, é o melhor rolamento. Mas o cara que vem aqui, ele assedia todas as nossas moças que estão trabalhando aqui. Cara, eu não quero saber do rolamento do cara, porque ele não está alinhado com os meus valores. Entendeu? Ou então eu vou dizer para ele, meu amigo, o seu rolamento é muito bom, mas eu preciso que você mude a sua atitude, porque aqui na nossa empresa nós valorizamos o respeito X, Y, Z. Perfeito? E é esse o ponto. Quais são os valores que norteiam o seu negócio, a sua vida profissional? Se você abrir mão desses valores, provavelmente você deixou de ser aquele líder que as pessoas vão respeitar. Porque uma liderança ela é baseada em valores. Não tem outro meio de liderar, que é pelo seu exemplo, pelo seu comportamento. Ok? Terceira pergunta aqui é: quais as prioridades para os próximos dias, semanas e meses? E aí, quando a gente diz assim, conheça a fundo a sua empresa, você tem que saber a estratégia, tem que saber os valores, mas você tem que saber o dia a dia. O que está pegando? Será que não tem uma mangueira vazando, que está dando uma goteira? Será que não tem uma pessoa que está faltando ao trabalho? Será que não tem uma falha num processo que pode prejudicar o atendimento ao cliente? Certo? Você precisa entender. O olho do boi que engorda o dono. Boa, né? Então presta atenção nisso. Outra coisa, entenda os softwares. Softwares não é só software, né, de informática. Você trabalha e organiza a sua rotina baseada em fatos e dados consistentes. É o software de organização. Você tem agenda, você tem aplicativos que você usa na sua empresa, você tem um ERP, você tem um CRM. Se você não sabe essas siglas, pesquisa aí que você vai precisar descobrir para você dar suporte para a sua gestão. Um líder precisa entender disso. Ele precisa ser gestor nessa hora, né? Qual o nível de automação e agilidade dos processos mais importantes e que agregam maior valor ao seu cliente? Então, assim, liderança pressupõe eu saber qual é o processo-chave que faz a diferença para o meu cliente final, que faz a diferença para a pessoa que está atendendo o cliente, que de certa forma atende, né, aos valores e ao propósito do meu negócio. Eu sou mais rápido, eu sou mais preciso, né? Eu proporciono uma experiência melhor para o meu cliente. Esse é o papel do líder, estar sempre preocupado com isso e ajudando as pessoas a saberem que este é o grande objetivo, né? Então entenda os softwares do seu negócio. Terceiro, como sua equipe poderia se beneficiar se vocês automatizassem alguns processos? Ou seja, se preocupa com as pessoas em facilitar a vida delas. O grande papel da liderança é ser um observador do ambiente de negócios e muitas vezes fazer um investimento. Eu nunca esqueço que há, sei lá, 20 anos atrás, eu travei uma briga ferrenha na empresa que eu era diretor, porque na época, 20 anos atrás, não se dava muito valor para ter ar-condicionado nos automóveis. E eu fui a campo, eu fiz isso que eu estou provocando você. Eu fui a campo, eu fui para Mato Grosso, eu andei no mato, eu andei na serra, eu andei de noite em lugares assim perigosos, e eu comecei a perceber que tinha um detalhe, que os automóveis eram uma frota de 160 carros, e um detalhe, os carros não tinham ar-condicionado. Por quê? Porque no lado financeiro era mais barato comprar um carro sem ar-condicionado. Mas as pessoas que viajavam no Mato Grosso, naquele calor, elas sofriam muito com aquela falta daquele equipamento fundamental, né, para um dia de calor. Então eu briguei na empresa até nós conseguirmos implantar que toda a compra de automóveis novos viria com ar-condicionado, para gerar mais conforto. Por quê? Porque com mais conforto o meu representante, ele chegaria lá no meu cliente primeiro com uma roupa mais confortável, sem estar suado, sem estar sujo, né? Descansado, e seria uma pessoa assim muito mais alegre, porque estaria confortável dentro do automóvel, indo em direção a fazer um negócio com o cliente. Então se preocupe como sua equipe poderia se beneficiar se você conseguisse melhorar processos ou automatizar processos. Otimize seu tempo, né? O seu tempo é talvez o seu maior recurso. Então, assim, 3 perguntas. Quais as situações e pessoas que você precisa começar a dizer não imediatamente? Esse talvez seja um dos principais ladrões do tempo do líder. É o líder que tenta agradar a todo mundo. Você precisa saber qual é o processo, qual é a pessoa que eu preciso dizer assim, agora não dá, tá? Talvez mais tarde.
Segunda pergunta, quais são as prioridades para este mês, para esta semana e para hoje? Liderança se faz com prioridade. Se faz com objetivos e metas? Com muitos objetivos e metas? Sim, mas sabendo quais desses objetivos e metas são prioridade, certo? Terceira pergunta, o que você precisa imediatamente organizar melhor e planejar cuidadosamente para aumentar significativamente sua produtividade? O que você precisa imediatamente organizar melhor e planejar melhor? Duas palavras importantes. Organização. Chego em empresas em que o líder tem uma sala totalmente desorganizada. Um computador, um notebook sem organização nenhuma. A vida dele é uma desorganização total. Esse não é líder. Esse está perdido, né? Esse precisaria estar escutando essas perguntas agora. Chego em empresas em que muitas vezes o líder não tem um plano. E o pior, quando ele não tem um plano, ele não sabe dizer para as pessoas como planejar. Então, muitas empresas, por exemplo, não têm a sua prioridade agora para janeiro, para fevereiro, para março de 2020. Não sabem qual é a prioridade e não sabem quais são os planos para fazer a coisa acontecer. E quando eu digo plano, é a concatenação de tudo. É planejar o comercial, linkar isso com o financeiro, linkar isso com recursos humanos. Eu conheço empresas que de uma hora para outra começam a vender bastante porque tem um bom produto. Mas para de vender porque não tem equipe para atender. Para de vender porque os processos não estavam preparados para a demanda que aumentou muito. E a empresa perde oportunidade. Para não dizer que muitas vezes até pode quebrar, certo? Porque faltou gestão. Gestão faz parte do papel do líder. Você percebe aqui que eu não estou falando só sobre o comportamento do líder, aquele que é bonzinho, que é gente boa, que fala bonito. Não. O líder precisa ter essa capacidade de enxergar o papel do seu eu gestor. Do seu eu que planeja, do seu eu que organiza, do seu eu que faz com que as pessoas percebam quais são os processos fundamentais. Aliás, se não tiver processo, você está desrespeitando as pessoas. Ter processos organizados pressupõe liderar pessoas de uma maneira organizada. Perfeito? Vamos lá. Aí, organize-se melhor, né? Então, assim, anotações, lembretes, tarefas diárias, aqui são questões. Você já parou para avaliar a sua organização? Seu quarto, sua casa, seu ambiente de trabalho, seu computador, certo? A organização como um todo. Porque se a gente tem organização numa área, você tende a trazer essa organização para outra área, né? Tem aquele livro de um oficial da Marinha Americana que fala: arrume a sua cama primeiro. Esse livro é fantástico. Eu li esse livro ainda esse ano. E ele fala que a primeira vitória que a gente sente durante o dia é ver a cama bem arrumada. Porque ali você definiu o padrão do seu dia. Ou seja, se eu tenho uma cama bem organizada, quer dizer que na minha casa eu já tenho uma primeira vitória. Eu posso ir para o meu trabalho sabendo que eu preciso de organização lá no meu trabalho. Liderança tem a ver com organização. Como está a organização das suas metas, das suas prioridades? Você tem um livro de metas. Você tem um software para organizar as metas. Você tem um software de gestão estratégica, né, que gira um PDCA, por exemplo. Né? Como estão seus pensamentos? Você consegue parar para pensar? Porque a desorganização na cama, a desorganização na mesa do trabalho, a desorganização das metas gera uma bagunça mental. A pessoa não sabe para que lado ir. Percebeu? Esses são os pontos cruciais, né? Entenda os indicadores. Então, quer dizer o seguinte, toda empresa, todo o setor, ele precisa ter uma forma de controlar aquilo que definiu como objetivo, para saber se eu estou indo em direção A, né? Então, se você guiar os resultados pelos indicadores errados, vai se dar mal. É como eu sair para a estrada sabendo que essa estrada tem um limite de velocidade de 80 km por hora e ficar olhando só o contagiro, né, que mostra o giro do motor e não a velocidade do carro. Provavelmente vou ser multado. Então, numa empresa, você precisa saber o que realmente importa. Por isso, planejamento, por isso, organização, para depois eu definir quais são os indicadores que eu tenho dos meus objetivos. Tá certo? Se você pudesse medir apenas uma coisa no seu negócio, qual seria e como faria o acompanhamento diário desse indicador? É como você dá prioridade para os seus indicadores. Então aqui a gente começa a trazer, certo? Fatores lá do planejamento, da organização, da priorização para o seu dia a dia, para a sua rotina. Se você não acompanha, olha só, você obtém o que cobra e acompanha. Esta é uma frase que eu via na parede da área financeira da empresa que eu trabalhei.
com o meu amigo e professor, o Ivan Akadroli. Espero que ele assista esse vídeo para eu, né, poder fazer essa homenagem para o Ivan. Você obtém o que cobre acompanha. Se você não tiver indicador, você não acompanha. Provavelmente você não vai obter, certo? E como sua equipe lida com o controle de indicadores? Para que eu preciso de indicadores? Para as pessoas saberem que está indo tudo bem. Para você, por exemplo, ter motivo, ter elemento para dar feedback. Imagina que você tem um indicador semanal aí no seu setor. Este é o motivo para que você toda semana, sei lá, na sexta-feira, você vá conversar com as pessoas e dê um feedback. Atingiu a meta do indicador? Por exemplo, vendas. Vendemos a meta da semana? Vendemos. É um motivo para dar um feedback positivo. É um elogio. É eu dar um abraço, fazer uma comemoração, né? Enaltecer aquela equipe. Não atingiu? É um motivo para eu redirecionar ações. Ou seja, não vou esperar passar um mês, um trimestre, um ano inteiro para mostrar para as pessoas que não deu certo. Eu preciso ter indicador. Esse é um papel fundamental para a liderança que pretende usar o feedback como um instrumento de liderança. Faz sentido? Né? Agora, alguns conhecimentos fundamentais para ser promovido. Né? A pessoa tem que ser uma solucionadora de problemas. Né? Assim, alguns princípios fundamentais para você refletir quando estiver lidando com um conflito. Primeiro, você consegue focar no problema de maneira firme e ser respeitoso com as pessoas? Você percebe o que está acontecendo por trás do que está sendo dito? Ou seja, você conhece as pessoas profundamente? Você estimula para os conflitos se resolvam avaliando sempre diversas variáveis? Ou seja, você provoca as pessoas a gerar um conflito, entende todas as variáveis em jogo e depois provoca essas pessoas a entender qual das variáveis que nós vamos dar prioridade? E você estabelece limites e regras para lidar com esses conflitos? Né? São essas as questões que eu ministro um seminário sobre administração de conflitos e negociação de 16 horas aula. Praticamente esses 4 princípios são os princípios que norteiam todo o meu treinamento, todo o meu workshop. Né? Trabalho sob pressão. Aqui tem uma brincadeira que eu aprendi lá quando eu tinha meus 20 anos, mais ou menos, que é o BIP. Se você olhar aqui, vou pegar um mouse, BIP. Toda pessoa que quiser ter alta performance e saber lidar sob pressão, ser criativa, ela tem que ter BIP. O que é BIP? Pergunta para você. Você é bem-humorado? Eu não vejo pessoas bem-humoradas criando. Pessoa mal-humorada não cria, ela destrói tudo. Ela não é criativa, ela não é inovadora, certo? O I é irreverência, ou seja, a gente precisa ter regras nas empresas? Sim, mas a gente tem que ajudar as pessoas a perceberem que elas têm o direito de abrirem exceções quando necessário. Isto é ser irreverente. Não é ser assim bagunceiro, certo? Pessoa que não dá bola para a regra. A irreverência tem a ver com saber da regra, mas em algum momento eu sei que eu posso, ou então que eu preciso abrir uma exceção para a regra. Depois é pressão. Se você não tiver gente que tenha a habilidade de lidar com seus aspectos emocionais para suportar a pressão do cliente, das metas, dos prazos, da alta qualidade que o mundo está nos impondo, essas pessoas não estão preparadas. Você precisa ajudar as pessoas a lidar com essa pressão, ajudando elas a encontrar o equilíbrio. Tá legal? Aprenda a delegar a autoridade. E aí quando a gente fala assim, eu preciso ter pessoas criativas, perfeito. Se eu tiver pessoas criativas e eu não delegar, eu mato essas pessoas. Eu mato a criatividade. Né? Então assim, ó, você percebe quem está mais preparado na sua equipe para delegar e dar autoridade? Então aqui tem um tema de casa para você. Lista. Quais são as principais pessoas que você sabe que elas já estão preparadas para assumirem? Pessoas que são mais criativas, pessoas que lidam mais com a pressão, pessoas que estão mais preparadas, pessoas que estão abertas, né, a entender ou então a aprender coisas novas. Né? Item 2. Quanto do seu dia você consome com atividades que poderiam ser realizadas por alguém da sua equipe? Descubra quantas horas e minutos e mude isso imediatamente. Delegue, delegue, delegue. Tá certo? A pior coisa que tem é uma brincadeira que eu falo, né, olhando para a janela ali, é diretores de empresas ganhando salário de diretor, mas fazendo o trabalho da pessoa que limpa a janela. Esse é o ponto. Por quê? Porque o diretor muitas vezes não aprendeu a arte de delegar. A arte de preparar uma pessoa para que ela faça um trabalho que talvez não seja necessário ser feito por você. Né?
Terceiro item, quanto tempo destina para treinar as pessoas da sua equipe para que futuramente possam assumir novas responsabilidades? É claro que a gente não pode simplesmente delegar sem fazer nada. Antes de delegar, você paga um preço. Você prepara as pessoas, você treina, você acompanha, você ajusta o comportamento da pessoa. E quando essa pessoa estiver pronta, você ganha o prêmio, que é você ter tempo para pensar, ter tempo para ler. Eu nunca esqueço que eu trabalhei numa empresa em que o dono da empresa ele não gostava muito que você dentro da empresa você ficasse lendo jornal, lendo revista. E aí ele chegava na minha sala e eu estava sempre lendo um jornal, lendo uma revista. E a minha equipe funcionando, as coisas funcionando. E eu chamava ele e perguntava sobre as novidades. Eu digo, o senhor sabe que está acontecendo isso, isso e isso no mundo? Ele diz, não sabia. Por quê? Porque se você estiver trabalhando duro numa coisa que não é tão importante, talvez você não vai estar conectado com as coisas que realmente importam, com o ambiente estratégico. Certo? Vamos lá. Dê e saiba receber feedbacks. De 0 a 10, ou de 1 a 10, quanto você gosta de conversar com as pessoas sobre o desempenho e das atividades de cada um? O feedback é, em essência, uma conversa. É você ouvir das pessoas, é você falar para as pessoas, é você dar o retorno sobre aquilo que você está percebendo. Como você faz isso? O quanto você faz isso? Né? Tem algum critério ou método para oferecer feedback para a sua equipe? Né? Você tem um período. Como eu disse, se você tem indicadores periódicos, semanais, por exemplo, você tem já aqui um primeiro indicador para você dar feedback. É um motivo para conversar com a sua equipe. Né? 3. Quais são as principais formas de você dar feedback para os 3 principais profissionais da sua equipe? E qual o melhor momento? Então assim, eu tenho uma equipe com 15 pessoas, é muita gente para conseguir dar feedback. Mas pelo menos para 3, para os principais, que você sabe que vão fazer diferença na vida dos outros, você precisa dedicar esse tempo. Quando acontece isso? Você quer uma dica? Eu estou só fazendo pergunta, mas essa é uma dica muito valiosa. Talvez um indicador semanal, talvez um indicador mensal, seja um motivo para você conversar e oferecer feedback. Por que não pedir feedback também para as pessoas que você tem na sua equipe? Seja estrategista. Né? As perguntas qual é o principal responsável pela estratégia aí na sua empresa? Eu sei que algumas pessoas vão dizer, não, a estratégia é comigo, perfeito. E aí, para onde nós vamos? Né? Qual é o seu porquê? Qual é a sua visão de futuro? Quais são os valores que você pensou e que você dissemina? Agora vamos para a segunda pergunta. Quais são as pessoas, aliás, quais as pessoas precisam participar mais da formulação e da implementação da estratégia? Quem são os aliados que você trouxe para pensar a sua empresa, pensar o seu futuro? Porque só pensar sozinho não vale. Eu tenho que pensar e compartilhar. Quem são as pessoas? A liderança começa com quem eu provoco a pensar comigo, a liderar comigo, certo? Terceira pergunta, como você poderia envolver mais e encorajar as pessoas a participarem dessas questões? Qual é a estratégia para você ajudar as pessoas a perceberem que elas também podem pensar, que elas também podem dar opinião, que elas também podem mudar o rumo do negócio, não simplesmente o diretor, ok? A liderança pressupõe delegar, mas não delegar só atividade para fazer alguma coisa, mas delegar atividade para refletir, delegar atividade para pensar e depois juntar tudo isto para nós transformarmos um negócio num negócio melhor, ok? Conhecimentos essenciais para o líder. Espírito de liderança. Isso aqui entra um ponto crucial, essa perguntinha é fundamental para você. Um líder, antes de ser líder de alguém, lidera a si mesmo. Como você administra a sua autoliderança? De 0 a 10, dá uma nota para você. Será que você é um líder de si? Você se conhece, você controla suas emoções, você tem uma fé inabalável, você sabe o rumo da sua empresa, você se relaciona bem com as pessoas sabendo quem é você. Né? Item 2. Como faz para se sentir um grande líder? Como que você faz para acordar de manhã, por exemplo, né, lá o oficial americano ele diz o seguinte, eu acordo de manhã e eu arrumo minha cama para ter uma primeira vitória. Quais são as primeiras vitórias que você se dá para você se sentir um grande líder? Item 3. Anote as colaborações que você dá para as pessoas que lidera. Qual é a sua utilidade para as pessoas que fazem parte da sua cadeia de relacionamentos, dos seus stakeholders? Como que você lidera as pessoas fazendo com que você seja útil para elas?
Qual é a sua utilidade como líder? 18. Como comprometer sua equipe? A gente não motiva as pessoas, mas a gente cria um ambiente que compromete elas a se motivar. Então, ao comprometer sua equipe, você gera proatividade e vontade de pertencer. E como que você faz isso? Quais são as suas estratégias? Questão 2. Você demonstra estar comprometido? Lei da reciprocidade. Se eu não me comprometo com a minha equipe, provavelmente eles não se comprometerão comigo. Lei do exemplo. Se eu não tomo uma iniciativa, talvez as pessoas também não vão tomar essa iniciativa. Se eu não apago a luz da minha sala, também não posso cobrar que alguém apague a luz da sala dele. Né? Terceira questão. Qual o seu papel para estimular as pessoas a firmarem compromissos umas com as outras e para com os resultados da sua equipe? Como que você faz para fazer com que as pessoas percebam que a gente faz parte de um time? Imagina que você é um treinador do time e você precisa comprometer os dois principais craques do time e que, às vezes, um vai fazer o gol, mas o outro precisa dar o passe. Mas vai ter outras vezes que o outro vai fazer o gol e esse um precisa dar o passe. Isto a gente chama de comprometimento. Isto a gente chama de time, de diferencial competitivo de uma empresa, onde todos trabalham em prol de um resultado, independente de quem fez o gol, porque é o time que ganha. Esse é o seu papel de liderança. Né? O 19 é definição de metas para a equipe. Primeira questão para você. Toda equipe precisa ser vista como um time. E todo time precisa vencer. Quais são os desafios que você está dando para o seu time em termos de metas? Então, quando a gente pega um time, seja um departamento, seja uma empresa como um todo, essas pessoas precisam perceber ou imaginar que elas estão num jogo. Faz parte da teoria dos jogos. E esse jogo pressupõe que a gente tem uma regra, que é a regra que diz que quando a gente ganha ou perde o jogo. E essa regra pode ser os objetivos ou metas. Você cria este ambiente competitivo, esse ambiente de jogo, para que as pessoas percebam que existem regras, que existem, entre aspas, o gol. Como que você diz para a pessoa, esse é o nosso gol, este é o seu gol, né? Esta é a sua responsabilidade no jogo. Né? Questão 2. Suas metas são claras, com prazos bem definidos, todos sabem de todos os detalhes de prazos que foram acordados? Eu já falei sobre isso lá no passado, agora a gente está falando sobre a importância da equipe ter essa clareza. Né? Se a equipe não souber o prazo, se a equipe não saber a meta, eles vão olhar para você no final do mês e vão dizer assim, eu não sabia, achei que não era minha responsabilidade. Né? 3. É relevante os desafios que as metas apresentam à equipe? Ou seja, se as pessoas da sua equipe olharem para o desafio e não entenderem o porquê, se elas não entenderem a relevância, não estiverem alinhadas com os valores dela, será que elas vão querer fazer? Será que elas vão se motivar? Será que elas vão encontrar motivos para? O papel de você criar relevância, ajudar as pessoas a perceberem a relevância, é sua responsabilidade. Número 20, olha só, como liderar as pessoas. Né? Então, primeiro preciso gostar de lidar com gente. Você gosta? Por que você gosta? Quanto você se dedica para entender o comportamento humano, suas motivações, suas aflições? Quanto você lê? Quanto você estuda sobre o comportamento humano? Como que você sabe o perfil de personalidade de uma pessoa? Como você sabe se uma pessoa se comunica melhor falando, ouvindo ou sentindo? Né? Na sua rotina diária, seria muito importante se passasse um bom tempo conversando, ouvindo e orientando as pessoas. A minha pergunta é, o quanto você dedica de tempo para lidar com gente, para estar com as pessoas, para ouvir as pessoas? Pergunta boa, né? E seja um líder exemplar. O único jeito de liderar é o exemplo, não tem outro. Então, qual a sua opinião a respeito da coerência entre o que você fala e o que você faz? Adianta você dizer para a pessoa fazer uma coisa e você fazer outra? Por exemplo, o exemplo da luz. Você precisa apagar a luz, mas você não apaga a luz. Não dá, né? Item 2. Ser um exemplo é uma das melhores formas de liderar, talvez o único. Né? Então, quais são os exemplos que você dá aí na sua empresa? Aí para as pessoas, para a sua equipe. Como que você poderia fazer uma lista de 2 ou 3 exemplos que você sabe que são exemplos bons para que as pessoas o sigam? Ok? Terceiro, qual o legado que você está construindo na sua empresa e deixando isso para as pessoas?
Se amanhã uma pessoa sair da sua empresa, se amanhã uma pessoa sair da sua equipe, o que ela leva? Que ela vai lembrar para o resto da carreira e para o resto da vida que ela leva de você. Isso é liderança. Liderança no nível muito profundo. E como alcançar os melhores resultados e ser reconhecido? Eu sei que muito líder quer isso, né? Então aqui tem umas perguntas. Muitas vezes nossa liderança também pode correr de baixo para cima. Como você acredita que é a sua liderança nesse sentido aí na empresa? Imagina que você é uma pessoa que ainda não é o diretor executivo, que não é o proprietário da empresa, ou talvez assim você não seja nem gerente ainda, não tenha nem uma equipe, mas você pode liderar o seu líder. O que você faz para provocá-lo? Questão 2. Se você fosse seu chefe ou alguém de fora da empresa, como você acredita que essas pessoas o definiriam como profissional? Se coloca no lugar do seu chefe, se coloca no lugar do proprietário da empresa, se você ainda não o for, e pensa o que ele pensa de mim. O que ele vê em mim. Quais são os pontos fortes que ele vê em mim. O que ele valoriza no meu trabalho. Essa é uma pergunta muito importante para você refletir. 23. Prepare-se para a sucessão. Se você não for trabalhar nos próximos tempos na sua empresa, quem poderá assumir a sua posição? Porque se amanhã você for promovido, alguém tem que assumir o que você faz hoje. E se você não preparou alguém para fazer o que você faz hoje, talvez seja o primeiro empecilho e que pode bloquear o seu crescimento aí na carreira. Lembra que a gente falou sobre delegação? Se você não tiver delegação, meu amigo, né? Você não prepara as pessoas para substituírem você, que você poderia substituir depois alguém. 2. Quais as habilidades que precisa passar adiante para as pessoas que serão seus sucessores? Muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso delegar atividades. Não, você precisa delegar, na verdade, ensinar habilidades para que as pessoas assumam as responsabilidades. O que você sabe hoje pensar, agir, fazer, resolver as coisas que há alguém da sua equipe que poderia substituí-lo ainda não sabe. Faça o seu papel de líder coach. Prepare essa pessoa para que você tenha a liberdade de ser promovido. Ok? Número 24. Como negociar uma promoção. Isso aqui é fundamental. Né? Todo mundo quer ser promovido, mas muitas vezes não sabe como negociar. Você conhece a lei da reciprocidade? Se você vai pedir uma promoção, não tem nada. Agora, o que você já ofereceu e efetivamente já entregou aí na sua empresa que gera reciprocidade em receber a confiança de ser promovido? Nas duas grandes promoções da minha vida, quando eu assumi a minha primeira gerência sênior, que eu gerenciava todo um setor a nível nacional numa grande empresa, e durante um ano eu exerci o cargo para depois ser reconhecido como gerente. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui promovido para diretor de uma holding que administrava outras empresas. Durante praticamente um ano, primeiro eu dei conta de atender a demanda. Então eu pergunto para você, o que você faz hoje além da sua responsabilidade? Que talvez ajude, que talvez já dê um suporte, que alivie o papel do seu líder, do seu chefe. Que você demonstre que você está pronto, que você demonstre que você está afim, certo? Mesmo antes de ser promovido, mesmo antes de ganhar o reajuste salarial, que é o que muitas vezes a pessoa pensa, né? Questão 2, você tem um plano claro para a sua carreira? Quais são os próximos passos para ser promovido? Liderança pressupõe estratégia. E a estratégia não é só para com a sua equipe, para com a sua empresa, é principalmente com a sua carreira. Aonde você quer chegar? Quais são os próximos passos? Hoje, exatamente nesse momento, em 2020, eu tenho um ex-coach que eu atendi há 5, 6 anos atrás, que era um jovem, é o Fábio, né? Não vou falar o sobrenome do Fábio, mas é o Fábio, e ele me disse há 5, 6 anos atrás, eu ainda quero ser presidente de uma grande empresa. Em 2019, no meio do ano, ele foi promovido. E eu mandei uma mensagem para ele pelo LinkedIn dizendo, poxa Fábio, estou muito orgulhoso que você atingiu aquela meta que nós falamos no ano passado. Mas ele sabia na sua carreira onde ele queria chegar. A minha pergunta é, você sabe? Só essa pergunta. E 25. O que fazer quando for promovido? Primeira pergunta. De 0 a 10, qual o seu nível de satisfação com o seu papel de líder? Se você está bem, você está pronto para ser promovido. Então você precisa estar satisfeito onde você está, para você realmente fazer aquilo que eu já falei aqui. Questão 2. Como você poderia melhorar
ainda mais nos seus pontos fortes. Então para pensar. Lá no passado, aliás, agora há pouquinho, eu perguntei para você sobre os seus pontos fortes. Como que você pode salientar? Como você pode mostrar ao mundo? Como você pode usar mais uma habilidade que você tenha aí na sua empresa para resolver mais problemas e talvez, né, demonstrar que você é poderoso para ser reconhecido, promovido. Né? Se você já é o proprietário, para você fazer a coisa andar de uma maneira melhor. Questão 3. Reflita, anote e defina o seu propósito de vida. Se você não tem um propósito claro, talvez, às vezes, você meio que perde o ânimo. Às vezes você perde o rumo. Por quê? Propósito pressupõe algo praticamente infinito. Não é uma meta que você termina ela no final do ano. Propósito, ela vai, vai e vai até o final da vida. Então, qual é o seu propósito de vida? Eu tenho um curso que eu falo sobre o propósito e eu ensino como fazer o propósito, mas agora não é essa a questão. Depois eu posso deixar o link aqui, se alguém tiver essa curiosidade, me pede aqui nos comentários que eu compartilho, tá certo? E aqui tem uma conclusão, né? Esse e-book aqui é um e-book que foi escrito por mim. Para você que não me conhece, que está assistindo aqui, que só me conhece falando sobre isso, eu sou um coach, eu sou um palestrante, que desde 2005 eu fundei uma empresa chamada Alpha Fox, e é uma empresa que atua com treinamentos e palestras e coaching executivo in company. Eu já treinei mais ou menos de 25 a 30 mil pessoas, eu já fiz mais de 4 mil sessões de coaching, a minha empresa faz mais ou menos uns 100 eventos por ano, todos eles in company, que é o nosso posicionamento. E eu escrevi esse e-book que eu acabei passando as telas aqui, né, o ano passado, juntamente com a Thaís. A Thaís é coautora desse e-book. A Thaís é uma especialista em marketing digital, em marketing de conteúdo. A Thaís é uma parceira de negócio, a gente tem esse e-book juntos, a gente também tem um curso online juntos e a gente fez questão de compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos aqui nesse e-book com você. Essa é a minha empresa, a Alpha Fox, eu sou Alexandre e você me encontra nas redes sociais como Alexandre Fortes, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube. Basta digitar lá Alexandre Fortes que você vai encontrar muita coisa sobre mim. No meu YouTube, a gente tem aqui no YouTube onde você está assistindo, a gente tem todos esses vídeos, aproximadamente 250, 260 vídeos. Eu tenho um blog que tem mais de 100 artigos e nas redes sociais é uma forma que eu encontro de me relacionar no dia a dia com você e com as pessoas que desejam ser melhores profissionais, querem ser melhores líderes e, por que não, se transformar daqui uns dias em um coach, em um consultor, como eu fiz lá em 2005, eu fiz uma transição da minha carreira executiva para fazer o que eu faço hoje. Se valeu esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, mas aqui eu tenho uma dica muito importante para você. Você pode baixar esse material que eu apresentei na tela clicando no link aqui embaixo. Esse é um livro, né, digital que a gente vende na internet. Então você pode aqui fazer uma compra que a gente está com uma condição exclusiva simplesmente para aqueles que assistiram o vídeo aqui. Dá uma olhada ali, porque talvez a gente não vai deixar esse vídeo muito tempo no ar. A intenção é nessa virada do ano e as pessoas que comprarem, falando sem água, secou a garganta. As pessoas que comprarem, elas vão ter esse benefício dessa condição super especial. Você, como chegou aqui até o finalzinho desse e-book, é um privilegiado que vai poder clicar aqui embaixo, né, aqui nas descrições do vídeo e conhecer e baixar todas essas perguntas que eu fiz para você gratuitamente, aliás, não é gratuitamente, né, mas com um valor praticamente de graça, porque a gente está com uma condição super especial, que é o livro digital, né, o Manual do Grande Líder. Deixa eu voltar aqui. O Manual do Grande Líder, que é exatamente esse livro aqui. São as 25 dicas e você viu que dentre essas 25 dicas tem todas as perguntas que eu fiz aqui no vídeo. São mais de 70 perguntas que você precisa responder com muita calma. É quase que um programa inteiro de coaching, um programa inteiro de mentoria para você se transformar legitimamente num grande líder. Se você tem interesse, eu acho que vale a pena você adquirir esse livro, porque você pode adquirir esse livro, você vai baixar ele em PDF, você pode imprimir ele e você pode ter um manual com todas as perguntas. São mais de 70 perguntas que você viu que eu passei todas elas aqui no vídeo.
Obviamente, se você disser assim, olha, Alexandre, tem um vídeo aqui, tá aí gratuitamente, eu vou anotar. Perfeito, você pode anotar e o meu objetivo aqui era justamente oferecer para você sem custo nenhum. Agora, talvez você possa pensar assim, poxa, mas eu vou ter que olhar todo o vídeo, pausar o vídeo e escrever cada uma dessas perguntas? Não, não precisa. Você pode simplesmente adquirir o e-book e você vai ter esse material todo organizado. E o melhor, porque dentro de cada pergunta, antes de cada pergunta, se você observar, né, a gente tem especificamente um texto. Ou seja, aqui tem motive-se, né, tem todas as questões com uma orientação. Né? Aqui estão praticamente todos os conteúdos pelos quais a gente passa no livro. Né? São 25, como eu falo aqui, são 25 dicas. Então o livro é composto por 25 dicas e dentre essas 25 dicas nós temos praticamente 3 perguntas em cada uma dessas etapas. Por isso são aproximadamente 70, 75 questões aonde você vai poder encontrar as suas respostas. De novo, este é um livro, é um e-book que a gente não entrega a resposta, mas a gente faz as perguntas para que você encontre as suas respostas. Se você quer se transformar numa pessoa diferente, num líder diferente, num profissional muito mais qualificado, responder, encontrar essas respostas é a principal chave. E aí, a gente está agora encerrando o ano de 2019, estou gravando o vídeo agora em dezembro, talvez você vá assistir agora em dezembro, ou talvez em janeiro de 2020, e eu não sei até quando a gente vai deixar esse vídeo aqui no ar. A intenção é que você aproveite ao máximo e tenha condição de, uma hora ou outra, responder essas questões e ir se transformando, fazer a sua carreira realmente decolar, ser uma pessoa mais admirada, mais respeitada 2020 para frente, tá bom? Se você ficou até agora aqui, eu só tenho a agradecer a você por você estar acompanhando esse conteúdo que com muito carinho, com a garganta seca que eu esqueci de pegar água, né? Sem fazer a barba, porque eu estou me preparando para daqui a pouquinho, hoje é uma sexta-feira, eu vou sair fazer uma corrida depois, eu vou tomar meu banho, fazer minha barba, tudo mais para o final de semana. De improviso, eu quis entregar para você um presente, quase um presente de Natal para você que me acompanha por aqui. Se inscreve no canal, dá um joinha para chegar a mais gente e não esquece de clicar no link aqui nas anotações e conhecer um pouquinho mais do Manual do Grande Líder, que talvez seja uma saída bem legal para o seu desenvolvimento profissional a um custo muito baixinho, praticamente o valor de um cafezinho. Legal? Encerramos por aqui, um abraço.